Tem um pessoal que já está colocando aí, que estava precisando daquela, né? Não, às vezes é necessário, certo? A gente tem que ir aparando as pontas de um lado, de outro, de outro, de outro, de outro, né? E aí a gente vai se adequando, né? Para que a gente possa ter um resultado satisfatório, né? Numa situação de excepcionalidade, tá certo, meus amores? Então, tá. Só lembrando, né, meninos, ah, a redação do simulado, se não me engano, tanto o Matheus quanto o Rafael já concluíram, se eu não estou enganado, certo? Um deles já tá terminando já isolamento social, ou está corrigindo isolamento social, e deve terminar isolamento social já agora no domingo, no máximo, tá certo? Para já corrigir a redação de valorização da ciência que vocês entregaram hoje, não foi isso? Nossa, eu estou muito curioso, inclusive acho que eu vou dar até uma olhadinha na plataforma, vou olhar amanhã, né? Porque tem gente que vai deixar para entregar mais tarde, mas eu vou olhar amanhã, eu vou dar uma olhadinha lá para ver se a galera que estava meio desanimada fez a redação, né? Para ver se nós temos aí um novo momento, como foi, né, conversado e a gente qual é que é a nossa intenção, né? Que você se motive para atingir seus objetivos. Então tá, queridos, vou começar então com as indicações, tá certo? Porque aí depois a parte mais técnica eu não quero parar, certo? Lembrando que essas indicações, gente, elas têm um objetivo muito específico, que é, obviamente, ajudar você nisso que cada dia mais você tem percebido ser tão importante, que é o enriquecimento do seu repertório sociocultural, né? Você melhor do que ninguém sabe o quanto é difícil fazer esse processo de seleção, de organização, de interpretação e de relação, né, de repertórios que você está mobilizando dentro da sua redação de forma coerente, de forma produtiva. Você sabe a dificuldade que isso é, né? E a gente fez aqui um esquema em que eu estou mostrando para vocês essa dificuldade, fazendo na verdade, são 3 formas de trabalhar com esse aspecto específico do repertório que eu quero fazer com vocês e já estou fazendo. Uma forma é aquela em que eu preparo um material de apoio muito completo, né? Inclusive com tendência, com direcionamentos, né? Com leitura da frase temática, com possibilidades de esboço de projeto de texto, com referências, com citações, com dados, como foi aquela do isolamento social, né? Mas você também fez uma redação no modelo simulado, na qual espera-se você não tenha feito nenhuma pesquisa anterior e espera-se que você tenha feito aquela redação naquele esquema, tipo, você pegou o tema e foi fazer a redação com o que você tinha, porque esse é o modelo que você vai encontrar no seu vestibular e no seu Enem, certo? Então, é uma outra forma de trabalhar com essa questão de testando as suas habilidades, né, no que se refere a essa competência que é a da seleção, organização, interpretação e relação do repertório sociocultural na defesa dos pontos de vista. E na apresentação da tese, na construção argumentativa, competências 3 e 4, e 2 também, né? Principalmente 2 e 3. Não está conseguindo ver se a sua redação já foi corrigida na plataforma? Qual redação? Depois você me fala aí qual redação. Depois eu respondo aí, gente, porque se eu ficar respondendo o chat agora, a gente não vai atrasar mais. Então, e assim, e hoje nós teremos um outro momento, né? Na verdade, não, já teve, na verdade, um outro momento, que foi esse momento dessa redação de hoje, da valorização da ciência, né? Em que eu pedi para você que você... Tá, depois eu olho para você. Em que eu pedi para você ir selecionar esse repertório, certo?
Gostaria de saber de vocês, então, o seguinte. Fala no microfone mesmo aí, né, alguma coisa, ou então escreve no chat, você que sabe, né? O que você mobilizou do seu repertório sociocultural? O que você foi buscar nesse tema de valorização de ciência? Você buscou o quê? Você buscou aspectos mais, digamos, objetivos, mais dados, você pegou, né, citação de autoridades, né, da ciência, da sociologia, da filosofia, né, pegou uma frase sobre conhecimento, o que você fez? Né? Obscurantismo científico, conceito, né? Inclusive eu falei pra caramba sobre isso ano passado, né? Acho que até no começo desse ano eu falei também. Revolução Verde, ok, que mais? Alguém usou alguma ideia, algum sociólogo? Skinner, olha, colocaram Skinner. Que mais? Lembrei daqueles cientistas, fatos históricos, o Renascimento, Iluminismo, Renascimento, daqueles cientistas cearenses que desenvolveram uma técnica de pegar a pele do peixe para cicatrizar a pele de pacientes. Você disse anteriormente obscurantismo? Sim, obscurantismo. Uhum. Obscurantismo. Obscurantismo, que é essa tendência de negação dos fatos históricos, dos fatos científicos, né? Por meio principalmente de fake news e teorias de conspiração. A gente está vivendo isso hoje, né? Terraplanismo é um dos exemplos desse obscurantismo, tá certo? Então, quem foi aluno meu ano passado, eu me lembro que eu até passei para vocês um material falando de obscurantismo e mostrei umas frases do Isaac Asimov e uma do Humberto Eco, né? E eles falando sobre essa ideia de que a tendência parece da humanidade de estar se tornando cada vez mais burra. Inclusive, uma reportagem da Super Interessante que mostra pesquisas feitas na Inglaterra, né? Universidade da Inglaterra, e outra na França, indicando que o pico da inteligência humana já passou, certo? E que nós agora, a nossa tendência é realmente emburrecer. Certo? A nossa tendência agora é a humanidade ficar mais burra. E que isso talvez, é muito boa essa matéria mesmo, é excelente. É, a nossa tendência, infelizmente, talvez seja, né, realmente a da gente perder essa fome pelo conhecimento científico e realmente isso começar a ser embotado por outros estímulos que já estão acontecendo no século XXI, que envolvem, por exemplo, né, a gente querer que a nossa vontade ou a nossa opinião ou as nossas ideias sejam comprovadas a qualquer custo, mesmo que seja fabricando fake news, né? Ou achar que ter senso crítico é criticar fatos científicos e acreditar em coisas que não têm nenhum tipo de comprovação, né? Então, nós já estamos encaminhando para esse tipo de coisa que tem sido chamado pelos cientistas de quê? De uma era de emburrecimento do ser humano. Certo? Então, essa desvalorização da ciência, ela tem sido muito vinculada pela própria ciência, né, a uma questão de interrupção do desenvolvimento do QI do ser humano. O QI do ser humano está estagnado e está começando a decair. Certo? Eu não precisava nem da ciência para perceber isso, viu, gente? Sinceramente, porque, poxa, vai lá. Parece que nós temos uma burrice disseminada pelo mundo hoje, né? Uma coisa maluca. Por falar em burrice disseminada pelo mundo, então, vou começar falando aqui da primeira indicação que eu quero dar para vocês, certo? Tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, tem tudo a ver com negacionismo, tem tudo a ver com desvalorização da ciência, tem tudo a ver com teorias da conspiração, tem tudo a ver com fake news, tem tudo a ver com momentos de crise que trazem, né, abertura para discursos completamente equivocados, mas que ganham audiência, né, por conta do momento de crise, né? Isso é uma analogia que é perfeitamente factível quando a gente pensa
né, no surgimento e na ascensão do fascismo e do nazismo na Europa, na década de 30, certo? Ou nesse movimento ultraconservador de direita que tem assolado o Ocidente, né, nos últimos anos, tá certo? Então, tudo isso é mostrado de uma forma assim, eu vou dizer, a falta de uma palavra melhor, mas eu acho que é porque realmente é isso aqui que eu vou falar. É mostrar de forma assustadora, o que torna essa série muito urgente. Estou falando, gente, dessa série aqui, ó. Jones. Estou falando dessa série, Years and Years. Certo? Essa série ela foi uma das séries mais elogiadas e mais premiadas de 2019, certo? É uma série da HBO. As séries da HBO geralmente são boas, né? Geralmente você pensa de Game of Thrones a Chernobyl, né? Realmente os caras sabem o que estão fazendo. Eu estou vendo uma agora maravilhosa da HBO, também chama My Brilliant Friend, a amiga genial, baseado numa série de livros de uma escritora italiana chamada Elena Ferrante, que é, assim, muito lindo, muito bom. Years and Years, gente, para os viciados em séries aí, que conhecem todas as séries, ele é uma mistura, mais ou menos, de dramas familiares, como uma série que também tem sido muito premiada no Emmy, no Globo de Ouro, né, que chama-se This Is Us, certo? Lembra muito This Is Us, com uma pegada de Black Mirror e de Conto da Aia. Então, você imagina. Como assim, Raul? Então, tem o aspecto distópico, né? O aspecto da visão pessimista do futuro, mas a partir principalmente das relações familiares, né? De quem essa tese que você falou de que a humanidade já atingiu o pico da inteligência? Essas são pesquisas. Depois você procura, Ana Júlia, procura no Google mesmo depois, reportagem da revista super interessante, certo? Fala, estamos ficando mais, é igual coisa tipo assim, o homem está ficando mais burro, a humanidade está ficando mais burra. Inclusive, eles usam na capa da revista a expressão burrice. Né? A expressão, bota assim, ó, reportagem super interessante, a era da burrice. Se não me engano, esse é o título, é a manchete, o título da capa. Tá certo? E aí, lá na reportagem, vai falar, né, os estudos de onde são. São estudos, parece que é um estudo na Suécia, 2 estudos numa universidades da Inglaterra e parece ter um na França também. Tá certo? Depois você olha lá direitinho. Então, não é exatamente uma tese filosófica, é um estudo científico que está sendo feito em faculdades, em universidades europeias. Aí depois você olha direitinho. Ok? Então, gente, o que conta, né, Years and Years? História dessa família, né, que você está vendo na foto aí, certo? E os impactos do mundo, né, começa, se não me engano, em 2019, se não me engano, né, os impactos do mundo social, da tecnologia, da política, das tensões políticas e econômicas na vida dessa família, a partir da perspectiva dessa família. Então, o mundo entra numa crise econômica, as tensões políticas entre Estados Unidos e China começam a entrar num impasse, né, que vai chegar às vias de fato, certo? A tecnologia domina as pessoas de uma forma que a nova geração não pensa mais, a discussão não é mais essa coisa de pessoas trans, no sentido de transgênero, de homem cis, homem trans, né, binário, não binário. Não, é transhumano. São as pessoas da nova geração que começam a querer, né, incorporar os seus próprios corpos à tecnologia, certo? Isso é muito Black Mirror, né? E os impactos disso nessas pessoas comuns, né? Aqueles que vão achar que o discurso daquela mulher, né,
é extremamente ridículo, é uma palhaçada, que a mulher faz palhaçada no circo da política, e outros que já indignados com a velha política vão achar que ela é a nova política. E aí, toda hora, cada 5 minutos que você vê, é um tapa na cara para a gente entender o mundo que a gente está vivendo hoje e o país que a gente está vivendo hoje. Tá certo? É... então, e aí a série vai pegando, se não me engano, 10 ou 15 anos a partir de 2019. E como que as coisas vão se transformando a partir disso. É interessante observar o seguinte, porque assim, a série é muito pessimista, porque toda distopia tem esse caráter pessimista, certo? Mas ela deixa um fim ali, um fio de esperança no último episódio, certo? Mas eu não vou falar para não fazer spoiler, certo? Mas é interessante, porque eu não sei nem se isso pode ser considerado o que acontece no último episódio, eu não sei nem se pode ser considerado como otimismo, porque quem for ver vai entender, né? Eu questiono se o último episódio é otimista. Eu não sei se é. Essa série é da HBO. Série é da HBO. Então, quem tiver HBO, né, seja na TV a cabo, coisa parecida, você consegue acessar, né, pela própria HBO no computador, né, ou no celular. Você viu, Samuel? Que legal. Né? O filme, a série é tão assim, ela é, que até, isso não é exatamente um spoiler, mas é assim, pra você entender o nível de... Érica, você quer falar? Ah, é preciso pagar para ver a série, Raul? Se você tem HBO, não. Certo? Se você tem HBO, não. Gente, o pessoal que está levantando a mão quer falar alguma coisa? Pode falar. Foi acidente. Olha lá. É, Então, se você tem HBO, por exemplo, se você você assina como é que chama aquilo? Now. Não, é net. A net, se você tem net, na sua net tem HBO, mas aí não tá passando mais, né? Mas aí você vai no Now, né? E lá no Now você tem lá os canais, né? E aí você tem HBO, aí você vai entrar lá e vai ver tudo de graça, certo? Eu tenho Sky, na minha Sky tem HBO. Então é só você entrar no HBO Go, né, no celular, no computador, e vai estar disponível para você também, tá certo? Agora, quem não tem HBO, aí tem que buscar caminhos, tá certo? Ou pedir emprestada a senha da HBO para o coleguinha que tem HBO, tá certo? Vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Para você entender o nível de percepção da série, a questão, por exemplo, questão dos refugiados, xenofobia, movimentos de ultradireita, né? Regressão nos direitos humanos, nos direitos civis, inclusive na questão da união de pessoas do mesmo sexo, certo? Uma onda ultraconservadora voltando, certo? Até quando chega uma determinada coisa que na hora que eu vi isso, eu falei, não é possível. Até quando vai chegar uma pandemia de uma gripe, né, que teria vindo do macaco. Certo? E aí, né, como que principalmente a política vai lidar com isso, né? Então, quer dizer, é a melhor coisa que eu vi ultimamente, em termos de plataforma, de streaming, nada disso aqui, a melhor coisa. A mais a mais certeira para se discutir coisas, né? O tanto de aspectos de repertório sociocultural que envolvem o tanto de tema do mundo atual, vale muito a pena ver, ok? Years and Years. Só para finalizar aqui, então, deixa eu colocar o trailer para vocês, para você, né, ficar feliz. Remembered my birthday.
you heard the news? Why, what's happened? America, they fired a nuclear missile at Hongsha. What happens now? What happens now? And the world awakes to a second term for President Donald Trump. We will change forever. I vote for it. Hello, Mummy. This country has never been more magnificent. Come back to bed. You have sex with your robot. There's no room! Where are we going? When's it ever gonna stop? Deu para ver direitinho aí? Tá? Sensacional, viu, gente? Sensacional. Vale muito a pena. Meu Deus. É. Uau. Ok. A Erika levantou a mão de novo. Acho que foi sem querer de novo. Meninos, então tá. Ok. As outras indicações que eu quero dar para vocês aqui são essas aqui, ó. Vocês já devem, obviamente, ter ouvido falar de um autor português chamado José Saramago, né? Mas antes de falar do Saramago, eu queria falar desse livro aqui, Feliz Ano Velho. Gente, Feliz Ano Velho é um livro, né? Depois alguém me fala, bota no chat aí, depois se alguém já leu ele. Feliz Ano Velho é uma obra do começo da década de 80, desse rapaz aí, Marcelo Rubens Paiva. Foi um dos maiores sucessos da literatura brasileira nos anos 80. Até hoje é um livro muito lembrado, né? E com razão, porque realmente ele é inesquecível. Que basicamente conta a história desse rapaz que está aí na capa, que é o Marcelo Rubens Paiva. É uma espécie de autobiografia, Feliz Ano Velho. Só que é uma autobiografia que ele escreveu não quando ele estava muito maduro. Ele escreveu a autobiografia dele quando ele tinha 20 anos de idade, certo? Mostrando as coisas que ele tinha vivido até aquele momento. Pra você ter uma ideia, essa aqui é a 77ª edição. Esse livro já está, se não me engano, na 150ª edição. Pra você ter uma ideia do tanto que ele vendeu, certo? E basicamente é a história desse rapaz de classe média, né, que vai ter uma família de pessoas conscientes, né, pessoas bem informadas, o pai dele, inclusive, um cara muito politizado, e ele vai crescer, né, na ditadura, certo? Então, quando ele ainda era criança, vão chegar funcionários, né, do DOI-CODE, que era o Departamento de Investigação da ditadura militar, né, para que o pai dele, chamado Rubens Paiva, o acompanhasse, né, esses caras, né, para um depoimento. E o pai dele nunca mais voltou. A mãe dele, que eu esqueci o nome agora, a mãe do Marcelo Paiva, a esposa do Rubens Paiva, foi uma das ativistas mais presentes quando acabou a ditadura militar no Brasil, para que se houvesse, né, junto com outros familiares de pessoas que desapareceram, para a instalação da Comissão da Verdade, que teve o seu auge no governo da Dilma, né, que foi literalmente atrás dos militares que tinham feito parte desses departamentos de investigação e que, todo mundo sabe, né, torturavam as pessoas e muitas dessas pessoas desapareceram, certo? E, inclusive, vários restos mortais de pessoas foram encontradas. Nunca se soube exatamente, na verdade, assim, chegou a se ter uma indicação de onde os restos mortais do Rubens Paiva foram colocados, né, foram enterrados, mas até onde eu sei, nunca se teve a comprovação de que os restos mortais encontrados tinham sido realmente dele, certo? Então, o livro conta a história desse garoto que ali, na virada dos anos 70 para os anos 80, com 17 para 18, 19 anos de idade, ele
tem esse passado de uma vida normal que vai ser, né, chacoalhada por esse desaparecimento do pai, certo? Ele vai se tornar um adolescente, um menininho bonitinho, de classe média, né, padrãozinho, branquinho, inteligente, mas, né, ao mesmo tempo gosta da farra, quer ter muitas namoradas, gosta de beber, gosta de fumar maconha, né, passa na Unicamp, certo? E no final de semana com os amigos, ele vai, né, eles vão para uma cachoeira e ele, bêbado igual uma porta, né, vai pular de ponta dessa pedra, e só que a profundidade do laguinho era de menos de 1 metro. E aí ele vai bater com a cabeça, né, no fundo, né, na pedra, no fundo do lago. Não sei se na pedra ou se era no solo mesmo, que era raso. E ele vai ficar paraplégico, né? Então, quando ele conta para a gente essa história em Feliz Ano Velho, ele é esse jovem que está procurando se adaptar a essa condição de cadeirante, certo? Né? E aí ele vai fazendo esse retrospecto, desde a infância, né, até o momento do acidente, até o que acontece com ele depois do acidente. Gente, é um livro comovente, é um livro que, ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida num livro. É muito engraçado, porque o Marcelo Rubens Paiva, ele trata a gente como se a gente fosse amigo dele, então a gente se sente meio que como um amigo confidente quando está lendo o livro, certo? Eu me lembro que eu tinha, sei lá, quando eu li, uns 12, 13 anos de idade, e eu nunca vi um livro falar tanta bobagem na minha cabeça de menino ainda, né? A palavra bunda aparece não sei quantas vezes no livro, e eu falava, gente do céu! Então, agora, funciona como literatura, funciona como relato, funciona como narrativa pessoal, mas funciona principalmente como um alerta, né? Porque nós não estamos vivendo momentos muito felizes para a democracia brasileira, tá, gente? O que está acontecendo é muito sério, muito grave, muito, muito, muito grave, certo? Então, assim, para vocês que não viveram, né, esse momento terrível da nossa história, talvez seja importante você ter contato com esses relatos de quem esteve lá, sem entender que a gente não pode voltar para esse lugar. A gente não pode voltar para esse lugar. Tá certo? Então tá. Segunda indicação, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Chance. E 2, Apanhador no Campo de Centeio também é um jovem que fica xingando toda hora, acha defeito de todo mundo. É verdade. Né? Apanhador do Campo de Centeio é o melhor livro de todos os tempos. Eu amo de paixão. E sim, o Holden, ele é esse adolescente que não consegue, né, revoltado com as coisas, mas, né, quando você entende o que se passa na cabeça do Holden, você começa a entendê-lo um pouco mais. E aí, gente, então nós temos dessas 2 indicações, desse que é provavelmente, né, o mais bem sucedido, né, internacionalmente de todos os escritores em língua portuguesa, fora Camões, né, e Fernando Pessoa. Né? José Saramago, único expoente da literatura em língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Né? Este aqui é o livro mais popular dele, o mais conhecido, um dos melhores também, Ensaios sobre a Cegueira, um livro renomado mundialmente, e que inclusive virou filme, né? Um filme que teve inclusive uma boa repercussão, com um elenco de atores, né, e atrizes muito, muito famosos em Hollywood, certo? Dirigido pelo Fernando Meirelles, brasileiro, diretor Cidade de Deus, né, que ganhou esse moral para fazer, né, uma produção desse tamanho, depois que ele foi indicado a melhor diretor no Oscar por Cidade de Deus, né? Não sei se vocês sabiam disso, Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar por Cidade de Deus. E aí ele, né, ganhou, né, o roteiro de Ensaio sobre a Cegueira para dirigir. Basicamente a história, gente, ela é uma espécie de alegoria. Vamos lembrar que aqui é uma alegoria, né? Uma alegoria é uma história que pretende ser, na verdade, uma metáfora sobre o comportamento e os valores dos seres humanos, certo? Talvez a mais conhecida alegoria de todas seja a alegoria, também chamada de mito, da caverna. Beleza? Platão, todo mundo se lembra, né?
Gente, alguém me fala no microfone aí, porque para mim não aparece. Eu estou aparecendo ali no cantinho? Sim, Ah, tá sim. aparecendo. Sim, Beleza. tá aparecendo. Eu mostrei a língua para vocês agora? Eu não tô me vendo, dá agonia. Aí, gente, então, ensaio sobre a cegueira é uma alegoria, né? Uma metáfora que basicamente conta o seguinte: no futuro próximo também não se fala muito, tipo assim, onde ou sabe, o tempo, o espaço, porque na verdade é para se dar uma ideia de universalidade. Não é um momento específico ou um lugar específico, é o mundo e os seres humanos. E aí, nesse futuro próximo, acontece uma situação inexplicável. Qual que é a situação inexplicável? As pessoas começam a ser acometidas por uma cegueira. Só que não é uma cegueira como você entende a cegueira, né? Porque a cegueira faz a pessoa, né, não enxergar mais nada. É a escuridão total, né? É a escuridão completa. Essa cegueira é uma cegueira branca. As pessoas não enxergam nada, mas em vez de ser uma escuridão total, é tudo branco. De onde veio essa cegueira? Como é que se pega essa cegueira? Ninguém sabe. E aí o José Saramago começa a tecer os comentários dele, né? Como que a sociedade, a civilização ocidental, estruturada em seus valores, né, com as suas prioridades, os seus comportamentos, as suas leis, como que essa sociedade, como que essa civilização vai se comportar diante do desconhecido e incontrolável? E o que o Saramago tem para dizer sobre isso é que nós iremos nos comportar da pior maneira possível, certo? Os personagens, gente, para dar essa ideia de que não se passa num lugar específico ou com pessoas específicas, eles não têm nome. Então, você tem o médico, você tem a mulher do médico, que é a protagonista praticamente, você tem a rapariga de óculos escuro, né? Então, você tem essas figuras. E aí, o que acontece? Começa a tentativa dos governos, né, do governo, de tentar conter a pandemia de cegueira branca. Então nós colocaremos os infectados num lugar tipo de quarentena, né, até que a gente possa, para a gente poder controlar a disseminação. E a gente vai percebendo as tentativas desse Estado organizado, dessa sociedade organizada com suas normas, né, e tudo mais, seus valores, vão falhando cada vez mais. Né? Ninguém sabe de onde vem isso. As pessoas que estão lá comandando as ações contra essa pandemia de cegueira branca, né, começam a ficar também cegas. Né? Então, quer dizer, começa a virar um caos. E nesse caos, o homem vai mostrar-se do jeito que ele é por trás da máscara. Certo? Então, algumas coisas interessantes, por exemplo, vamos organizar lugares de quarentena para os infectados. Aí vai, o exército leva essas pessoas para lá e assim, o poder público garante que eles terão toda forma de assistência e etc, e etc, etc, etc. Só que nada disso vai acontecer de verdade. Né? As pessoas vão acabar sendo abandonadas à medida que o governo vai se desestruturando. A partir do momento em que os planos de contenção, né, vão, na verdade, caindo por água abaixo. Então, essas pessoas se veem ali abandonadas, né? E uma das pessoas, um desses cegos que estão lá dentro, tem uma arma. Então, mesmo sendo cego, ele tem uma coisa a mais que os outros, a arma. Então, ele vai dominar, ele e o grupo dele vão dominar a alimentação, a comida que tem ali, né? E vão dar comidas quando querem e para quem querem, em troca de favores, inclusive favores sexuais. Certo? E como é que a gente sabe que isso está acontecendo se está todo mundo cego? Porque uma personagem vai ser os nossos olhos, que é a mulher do médico. Né? Quando as pessoas são levadas, né, para essa quarentena, ela não quer abandonar o marido, que é o médico, né, que é o primeiro personagem que aparece. Ele está no trânsito, quando de repente fica tudo branco e ele fica cego. E aí, então, a esposa dele, né, vai mentir que também está cega para poder ir com ele para esse lugar. Certo? Então ela vira os nossos olhos, ela se transforma nos nossos olhos. E ela vai ver essa degradação absoluta do ser humano diante dessa situação de descontrole. Né? Num determinado momento, as pessoas perdem completamente as convenções sociais, porque não tem mais ninguém julgando, não tem ninguém para olhar o que você está fazendo. Então você não deve satisfação para ninguém, né?
Olha a questão do julgamento social determinando o comportamento das pessoas. Então, chega um determinado momento em que as pessoas, nossa, preciso ir ao banheiro. Elas simplesmente abaixam as calças, agacham e defecam no meio do trem. Certo? Então, quer dizer, você vai perdendo completamente aquilo que supostamente era tão alicerçado no ser humano, que era a ideia de civilidade, a ideia de uma sociedade organizada. É muito o Karl Marx que eu tinha colocado para vocês lá no material de isolamento social, né? Tudo que era sólido desmancha-se no ar. Né? Tem muito a ver com esses momentos em que nós, como sociedade, como civilização, não sabemos o que fazer, né, para nos mantermos organizados, racionais, como espécie, como sociedade, como é um pouco o caso do que está acontecendo agora. Tá certo? Tá? Sai sobre a cegueira, gente, genial. Para falar sobre julgamento social, para falar sobre a fragilidade das estruturas da civilização, certo? Para falar de como nós somos pequenos diante do desconhecido. 1000 coisas dá para você trabalhar aí, tá? José Saramago. E o outro livro dele, que na minha opinião é tão bom, se não for até melhor do que o ensaio sobre a cegueira, que é As Intermitências da Morte. Depois vocês perguntam para o Metralha o que ele acha desse livro, tá, gente? Acho que talvez ele fale que é o favorito, ou pelo menos um dos favoritos dele. Assim. Gente, olha que história sensacional. Olha como esse cara ele era genial. Ele morreu não faz tantos anos assim. Ele morreu nos anos 2000. O José Intermitências da Morte, basicamente, é um livro dividido em 3 partes. Nessas 3 partes, acontece basicamente o seguinte. Primeira parte. A morte, né, tá chateada. A morte está chateada pelo seguinte. Ela não aguenta mais ela ser vista pela humanidade como a grande vilã. Ela não se vê como uma vilã. Ela entende perfeitamente o quanto o papel dela é essencial, né, até para a preservação da vida. Não existe vida sem morte, assim como não existe morte sem vida. Mas as pessoas idolatram a vida, idolatram o viver e a tratam como se ela fosse a grande vilã, a que vai interromper toda a felicidade e que ela é um estraga-prazer e etc, etc. Então ela grila. A morte grila e a morte resolve então que vai parar de trabalhar. Ou seja, ninguém vai mais morrer. E aí, a princípio, né, as pessoas ficam exultantes. Vamos ver para sempre, que maravilha, que incrível. Vou poder realizar todos os meus sonhos, né? Não vou... Certo? Só que com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo o quanto aquilo era desesperador. Sem um tempo para fazer as coisas, as pessoas começam a protelar, a adiar e muitas vezes a desistir de todo e qualquer plano que elas possam ter, de toda ou qualquer realização, qualquer sonho que elas poderiam ter. E o fato de você não ter ideias como deixar um legado, deixar uma herança, né? De você deixar para depois que você morrer algo que ficou importante, já que você não vai morrer, certo? Começa simplesmente a fazer com que as pessoas não vejam mais sentido em viver. Só que tem um problema. As pessoas começam a não ver mais sentido em viver, só que elas vão ter que continuar vivendo. Porque mesmo quem tenta se matar, não morre, porque a morte está de férias, está de greve. Olha só, velho. E isso vai gerar um caos, né? A morte parar de trabalhar vai gerar um caos na humanidade, no mundo. Até que, diante desse caos, a morte resolve, então, né, voltar a trabalhar. É a segunda parte do livro. E quando ela resolve voltar a trabalhar, ela até ela faz uma concessão. Ela fala, um dos maiores medos que vocês têm de não saber quando vocês vão morrer, certo? Não saber se vão ter tempo para programar a vida de vocês, para deixar alguma coisa de legado para trás. Então, vamos fazer o seguinte, todos os que forem morrer serão avisados por uma carta que eu vou mandar 7 dias antes. Então, 7 dias antes de morrer, você vai saber que você tem uma semana de vida. E aí vem, então, o que acontece a partir disso, né? Como que as pessoas vão reagir ao fato
de saber que irão morrer, né? Algumas pessoas se desesperam e desperdiçam a última semana. Outras querem correr atrás de todos os prejuízos, inclusive, seja de fazer as coisas, de ir para os lugares. Outros querem reatar os laços afetivos, perdoar pessoas, ser perdoada por pessoas, né? Então, vai acontecendo todo esse processo. Até que aí vem o gancho para a terceira parte. Uma coisa que jamais tinha acontecido. A morte mandava as cartas, né? Avisando as pessoas, e de repente, uma carta é devolvida. Uma pessoa, um destinatário, não aceitou receber a carta e mandou devolver a carta para a morte. E aí vem a terceira parte do livro, que é a morte se encontrar com esse indivíduo que devolveu a carta, né? Que é um músico, um musicista, um violinista, pianista, né? E essa é a parte mais maravilhosa de todo o livro, essa terceira parte, né? Gente, assim, dá para perceber, né? Dá para perceber que é bom ou nada? Certo. No início do ano, a Iane passou esse filme pra gente. Nós vimos o filme com a Iane, o Ensaio sobre a Cegueira, legal, né? E depois aqui é perfeito também. O filme é muito bom mesmo. Psicologia pura. Total. Pura psicologia. Beleza, meninos? Então, estão aí as indicações da semana. Ensaio sobre a Cegueira e as Intermitências da Morte, de José Saramago, né? Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, e a série da HBO, Years and Years. Você tem material de repertório aí para 3 meses. Que fala sobre muita coisa, esses materiais aí, né? De questões políticas nacionais até questões existenciais, passando pela organização da sociedade, tem muita coisa aí, tá bom? Beleza. Queridos, nós vamos fazer o seguinte. Como o material de proposta de intervenção ele tem 2 partes, e não vai dar tempo de fazer as 2 partes hoje, mais a próxima proposta, então, oi, professor, muito obrigado por todo carinho e atenção com a gente. Ô, meu querido! Obrigado mesmo. Maria, essas coisas são incríveis. Até emocionei. Vai lá, ok. Então, olha só. Peraí que eu tenho que voltar aqui ao normal. Peraí. Chance. Ok. Gente, eu faço com o maior carinho mesmo, né? O Periquitinho aqui tá falando, obrigado pelo carinho e atenção com a gente, você é uma pessoa incrível, essa animação é fenomenal. Eu fico muito feliz de ler isso, porque assim, eu faço realmente com muito carinho, eu gosto muito de ter a possibilidade e a honra de compartilhar um pouco das coisas que eu sei com vocês, sabe? É muito carinho mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Meninos, então, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o chance, o contrário. Eu vou começar vou falar do tema, né? Raul, pelo amor de Deus, esse vai ter material de apoio? Vai. Só que... Esse material de apoio vai ser um pouco diferente do material de apoio, por exemplo, do isolamento social. Como assim, Raul? No material de isolamento social, eu ajudei você a fazer um roteiro, coloquei os argumentos, né, fiz aquela coisa toda da frase temática, as perguntas para o direcionamento, e depois coloquei um punhado de coisa. Durkheim, né, Kant, Weber, Karl Marx, né? Fui colocando aquele tanto de coisa, certo? Beleza? Mais sociologia e filosofia. Esse material agora vai ter mais dados, pesquisas e estudos. Então, perceba que o repertório que eu vou providenciar para você aqui vai ser um repertório mais objetivo. Raul, mas se eu quiser, selecionar, buscar um repertório
seja na introdução, seja no desenvolvimento, ou seja, um repertório de ilustração, contextualização, ou um repertório de argumentação, de embasamento, né, no desenvolvimento. Se eu quiser trazer uma coisa que seja, de repente, um filme, um livro, ou uma ideia da filosofia da sociologia, pode. Sim. O que eu estou dizendo é que os dados objetivos, essa parte mais de fatos, dados e pesquisas, eu vou te entregar. Certo? Vai faltar essa parte mais filosófica, artística e tarará. Certo? Então, seu desafio é dados objetivos, você vai ter vários para você selecionar de acordo com o seu projeto de texto. Mas alguma coisa que venha ou como repertório de introdução, né? Filme, um livro, uma série, tarará, ou como repertório de embasamento no desenvolvimento, uma frase, uma citação de autoridade, né? Da sociologia, da filosofia, de algum cientista, tá? Esse repertório você vai trazer para dentro da redação. Tá? Então, seu desafio para você é esse. Tá certo? Você vai trazer esse repertório. Dados, fatos, pesquisa, tá lá para você. Extra textos motivadores. Esse outro lado aqui é que eu quero que você busque dentro do tema, que não é muito fácil buscar coisas sociológicas. Se bem que é uma questão social, então sempre é possível, né? Você sabe que eu tenho me preocupado muito em trabalhar com temas que podem ser trabalhados a partir do contexto do que a gente está vivendo agora. Então, nós falamos de enfrentamento de doenças virais, nós falamos de isolamento social, nós falamos de valorização da ciência, né? E agora nós vamos falar sobre um dos efeitos complicados da pandemia, certo? Só que eu não quero que você se limite à pandemia. Nós estamos aproveitando a pandemia porque, nesse momento, constata-se um aumento dessa situação problema, certo? Mas o assunto é o aumento dessa situação problema, certo? No contexto brasileiro, né? Sem se limitar à pandemia, porque já tem acontecido um aumento mesmo fora da pandemia. Do que eu estou falando? Quem chuta? Se não me engano, quando a gente estava falando dos desafios, dos problemas do isolamento social, alguém jogou, né, isso aí como uma possibilidade, né? Corrupção, não. Vamos ver aqui. Não, vamos lá. Transtornos psíquicos? Aqui, ó. Corrupção, colocaram aqui. Corrupção, não. Ansiedade e depressão a gente falou bastante, né? Até passei um vídeo para vocês falando sobre a saúde mental das pessoas, a saúde emocional das pessoas durante o isolamento social, né? Um dos desafios do isolamento social é exatamente a saúde emocional. Ansiedade, algumas pessoas colocaram aqui impacto na economia, é outro desafio, né? Que a gente também já estava lá na questão do isolamento social. Crise política é um dos né? A crise política, na verdade, é uma coisa paralela, né? Infelizmente. Várias pessoas colocaram, né? Exatamente o tema que é a violência doméstica, tá certo? O aumento da violência doméstica, que já está constatado, por isso eu falei para vocês que eu trouxe, além dos textos motivadores, outros dados que constatam, né, esse aumento da violência doméstica dentro do contexto de pandemia. Só que a violência doméstica, gente, ela tem aumentado já faz algum tempo, certo? É muito louco. E uma coisa, tá, você precisa utilizar os textos motivadores, certo? Claro. Porém, você tem uma situação que é importante ressaltar. Você não pode se limitar aos textos motivadores, nem para repertório sociocultural e nem para abordagem do seu tema. Tá certo? Então, vamos supor que os textos motivadores falem mais de situação de pandemia e falem mais sobre relação da violência contra a mulher. Vamos supor. Isso quer dizer que só pode falar de pandemia e só pode falar de violência contra a mulher? Não.
Os textos motivadores estão ali para dar um tipo de direcionamento, beleza, mas você não precisa se limitar a eles. Você precisa se adequar à frase temática. Se a frase temática está falando que o assunto é violência doméstica, é importante que você demonstre que a violência doméstica ela não acontece só em relação à mulher. Ela acontece em relação às crianças, em relação aos adolescentes, em relação aos idosos. Tá certo? Então, tenha isso em mente. Violência contra a mulher é um dos tipos de violência doméstica. É o mais recorrente? É. Certo? Ou um dos mais recorrentes. Mas falar que não existe violência doméstica contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, tudo bem? Então, mesmo que os textos motivadores falem mais de violência contra a mulher, né? Você precisa entender que o tema é violência doméstica. Então, você precisa também trabalhar, né? Pelo menos como exemplificação, pelo menos mencionando, né? Que existem outras formas de violência doméstica que não a violência contra a mulher. Beleza? Isso é a primeira coisa. A outra coisa... eu esqueci qual era a outra coisa que eu ia falar. Tá, beleza. A outra coisa, Raul, mas essa questão da violência doméstica, ela tem aumentado nesse período de pandemia no mundo inteiro. Beleza, né? Se a frase temática está falando de Brasil, você pode colocar que a situação de pandemia tem intensificado a incidência de casos de violência doméstica em todo o mundo. Especificamente no Brasil, essa intensificação vem acontecendo desde antes da pandemia, apesar de sustentações, apesar da instituição de leis e estatutos de enfrentamento da violência da violência doméstica, como é o caso da Lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Então, apesar da instituição dessas leis, desses estatutos, nós temos percebido no Brasil, mesmo antes da pandemia, um aumento da violência doméstica. Certo? Então, o que você está fazendo? Você entende que a pandemia danou o negócio no mundo inteiro e no Brasil também, mas você está colocando a coisa para além do período da pandemia. Uma vez que uma das coisas mais impressionantes que existem no começo da Lei Maria da Penha, ela ajudou a combater um pouco mais a violência doméstica. Depois parou. Né? Na verdade, os casos de feminicídio, os casos de violência contra a mulher têm aumentado. Certo? E é difícil a gente pensar o quanto tem aumentado, porque você fala, Raul, mas é porque as mulheres hoje denunciam mais, têm mais coragem de denunciar. Sim, mas a situação que leva à violência doméstica continua a mesma. Então, muitas mulheres ainda têm medo também. Tem muitas mulheres que não denunciam. Então, fica difícil saber o quanto aumentou. Certo? Agora, mesmo com lei, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, que leva o cara para prisão, deveria levar, na maioria das vezes não leva, ele paga lá umas cestas básicas lá, com coisa comunitária, e não vai para a cadeia. Certo? Então, mesmo com tudo isso, ainda tem aumentado a violência doméstica. Por quê? E aí vem a outra parte da frase temática que vocês vão ver. Os fatores motivadores desse aumento. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui. Chance. Tema violência doméstica. Então, aí, né, está a frase temática. Minimize, optimize, full screen, video clip. A partir da leitura dos textos motivadores, né, você já sabe, aí vem a frase temática. Aumento da violência doméstica no Brasil e seus fatores motivadores. Certo? Aqui nós vamos pensar o seguinte, o assunto, gente, é a violência doméstica, certo? Só que, né, aqui nós vamos até fazer o seguinte, o assunto é violência doméstica, só que a palavrinha aumento está junto com ela. Só que nós vamos considerar o seguinte, nós vamos considerar que aumento vai se juntar com a outra expressão que indica o direcionamento, tá certo? Então tá, o assunto é violência doméstica, o contexto é o Brasil, e o direcionamento é os fatores motivadores do aumento dessa violência doméstica, né? Então aqui é hora de fazer aquelas perguntinhas, né? Aumento, por que aumentou? Né? Quando você pergunta por que aumentou, você já está procurando os fatores motivadores.
né? O que leva esse aumento a ocorrer, certo? E aí você vai buscar aquelas relações de concessão, de contraposição, de tal lá. Tipo assim, apesar da legislação, ainda aumenta. Por quê? Começa seu processo de investigação para que você selecione a abordagem que você trará e, obviamente, a tese que você colocará ali, né, que atenda à frase temática. Não invente moda, meninos. Aqui está falando, aumento da violência doméstica no Brasil, esses fatores motivadores, beleza. Você vai precisar na sua introdução confirmar a problemática do aumento da violência doméstica, né, que essa é a problematização, e a sua tese vai selecionar 2 fatores que levam a esse aumento. Não complica. Acabou. Né? Ou seja, você vai utilizar a frase temática na introdução, você vai confirmar o aumento da violência como uma problematização, certo? E você vai estabelecer 2 fatores que você acha que são importantes como as 2 partes da sua tese no final da sua introdução. Acabou. D1, D2, chance. Beleza? Oh, mas são tantos fatores. Vamos aprender a editar, gente? Nós temos que editar. Falamos disso na semana passada. Tá, o que é pior? É não ter nada para dizer sobre o assunto ou é muita coisa para dizer? Ah, não sei, Raul. É claro que é não ter nada para dizer, gente. Né? Não ter nada para dizer não tem muito como você inventar. Agora, ter muito para dizer, basta que você aprenda a organizar seu raciocínio e a editar aquilo que você acha que é fundamental. Ou seja, é necessário que tenha o quê? Projeto de texto. Por isso que fazer isso aqui é importante. Por isso que fazer essas perguntas para a frase temática é importante. Por isso que determinar a tese em 2 partes é importante, para você saber o que o seu texto está apontando como projeto, como abordagem do tema. Tá certo? E aí, então, os textos você vai ver depois, direitinho, né? Os textos motivadores. Um vai falar sobre a questão do aumento, né, no Rio de Janeiro em relação à violência doméstica, né, durante a pandemia. Certo. Aqui vai se falar sobre a questão da mulher não denunciar o agressor, né? E aqui tem uma coisa interessante, olha que bacana isso, meninos. O fato de uma mulher não denunciar seu opressor não significa que ela gosta de apanhar. Pode significar que ela não tem condição de sair de casa com seus filhos. Então, veja que interessante. Isso aqui é importante você entender. Você lê os textos motivadores, gente, você traduz o que esses textos motivadores podem trazer para dentro do seu projeto de texto. Você não vai fazer uma paráfrase dos textos motivadores na sua redação. Você não vai falar a mesma coisa. Você vai inserir determinadas ideias, determinados raciocínios dentro do seu projeto de texto. Como, por exemplo, aqui. Olha só. Se você está dizendo que um dos fatores motivadores para a violência permanecer é o medo de denúncia por parte daquelas pessoas que são vítimas, né? Seja uma criança, um adolescente, uma mulher ou um idoso, certo? Aí você vai desenvolver essa ideia. Na hora de desenvolver essa ideia, você coloca que um dos principais motivos que acovardam essas pessoas é exatamente a dependência financeira e a sensação de vulnerabilidade de pensar que elas não conseguiriam sobreviver fora daquele ambiente familiar. O que você está fazendo? Traduzindo isso que está destacado aqui, ó. Você está traduzindo isso para dentro da sua tese, para dentro da sua argumentação. Isso é bom o uso dos textos motivadores. Isso ajuda a mostrar você fazendo uma boa leitura da proposta. Isso ajuda na competência 2. Certo? Beleza? Isso também ajuda na competência 3, porque você está selecionando informações, fatos, opiniões, né, de forma organizada, interpretando essa informação dentro da defesa do seu ponto de vista. Competência 3. Selecionar, organizar, interpretar e relacionar fatos, dados, opiniões na defesa do seu ponto de vista. Entendeu? O que eu fiz? Peguei o fato e transformei esse fato numa o quê? No processo argumentativo no qual eu vou falar que essa mulher não tem condição de sair de casa. Isso significa o quê? Tematicamente. Significa que a pessoa em situação de vulnerabilidade, a situação de vítima de violência, ela muitas vezes se sente numa situação de vulnerabilidade que ela acredita que ela não vai conseguir sobreviver
né, fora daquele ambiente familiar e que, portanto, ela vai precisar o quê? Suportar essa violência ali. Certo? Então, o que você está fazendo? Interpretando para poder relacionar aquilo que o seu texto está dizendo. Isso é importante de fazer, tá, gente? Então, vamos lá. O outro texto tem aí, né, números do feminicídio e etc, etc. Né? Aqui tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Falando também sobre estupros e afins. Certo? Aqui fala sobre os fatores que levam à facilitação da prática da violência doméstica. Olha só, olha o texto 4 te ajudando a fazer a tese. Um fator que facilita a violência doméstica é o fator social, o outro fator econômico. Chance! Né? Isso de acordo com o Ristum, que é um autor de livros de doutrina legislativa, tá certo? Beleza? Então, você tem aí todas essas possibilidades, tá certo? E a nossa frasezinha temática. No material de apoio, gente, o que eu fiz? O que é isso? Opa, peraí, stop share. Peraí. No material de apoio, opa, chance. Share. No material de apoio, o que eu fiz aqui? Olha só. Bem, eu peguei, então, dados mais objetivos, peguei mais notícias, peguei mais reportagens, peguei mais pesquisas, certo? Dando, então, o quê? O extra dentro das informações factuais e dados, extra texto motivador para você, né? Então, olha só. Agora, lembra que eu falei para vocês? Se você pega que os fatores motivadores são de caráter social, cultural, econômico, só aí você já tem a possibilidade de buscar alguma coisa da sociologia, né, ou algum aspecto histórico, para contextualizar essa persistência dessa violência doméstica no aspecto histórico, social, cultural. Tá? Já que eu falei para você ir atrás ali do periquito, né? Do quê? Do repertório que não seja limitado ao que está nos textos motivadores e que não seja só esses dados que eu coloquei aqui para vocês. Tá certo? Por exemplo, gente, durante a pandemia, a senadora Rose de Freitas, ela criou um projeto de lei, que é o projeto de lei 1798, de 2020, né, para facilitar as vítimas de violência doméstica denunciar as agressões em período da pandemia, certo? A coisa de ter que ir na delegacia, aqueles negócios, tal, está suspenso, né, de acordo com o projeto de lei. Né? Agora, esse projeto de lei já foi aprovado ou coisa parecida? Aparentemente ainda não, porque ele é de 5 de maio. Acho que não deu tempo ainda, tá certo? Mas qual que é a intenção? Facilitar a denúncia, certo? Então, enquanto durar o estado de calamidade pública, nos casos de violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos, ou seja, nos casos de violência doméstica, tá certo? Aí tem alguns dados das Nações Unidas, se você quiser fazer algum tipo de comparação entre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil, certo? Você tem aqui o Fórum de Segurança Pública, né, falando também de aumento disso, e aqui você tem uma coisa mais didática para você, caso você queira mostrar, né, faça parte da sua análise, mostrar como que essa violência doméstica se manifesta, né? E aí você tem os tipos de violência doméstica: a violência emocional, a violência social, a violência física, a violência sexual, a violência financeira e a perseguição. Você pode utilizar isso aqui dentro da sua redação? Pode. Primeiro, cuidado, isso não é tese, tá, gente? Por que não é tese? Não é tese porque a tese tem a ver com a frase temática, e a frase temática fala de fatores motivadores. Agora, quando você for discutir como que essa violência ocorre, né, se você diz, por exemplo, uma parte da sua tese diz que um dos fatores é econômico, certo? A dominação econômica do sujeito,
sobre do agressor, sobre a vítima, certo? Que faz ele se sentir seguro em cometer a violência, já que a vítima depende desse agressor financeiramente. Então, aí você vai mostrar, né, a violência o quê? Financeira, certo? É o tipo de violência que acontece nesses casos, certo? A violência também emocional, a chantagem emocional com viés financeiro. Tipo, você vai embora daqui? Quero ver, então. Vai embora como? Você vai embora sozinha? Porque meus filhos você não vai levar. Porque você não tem nem onde cair morta, como é que você vai dar comida para meus filhos? Certo? Então, você tem aqui tipos de violência, como ela acontece, que ajudam você a descrever, a relatar, né, esses tipos como que acontece essa violência a partir dos fatores motivadores que você vai selecionar. Tá certo? Então, é um plus aqui para você. Beleza, meninos? Então tem, né? E aqui tem a questão, por exemplo, outra parte mais didática, a questão do chamado ciclo da violência doméstica, né? Que vem, primeiro, o aumento da tensão, aí vem o ataque violento e depois a lua de mel. Isso é típico, né? Depois que o agressor faz a merda, ele cobre a vítima de atenção e carinhos, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar. E nunca muda, né? Criando, assim, um ciclo. Tá certo? Tá? E aí tem aqui, né, essa ONG Apoio à Vítima que fala sobre esse ciclo. Tá certo? E aqui você tem, né, alguns casos, né, de violência doméstica, né, e a sua análise a partir da situação que nós estamos vivendo. Então, meninos, perceba que aqui nós temos uma situação mais, digamos, de fatos e dados, né, e de pesquisas e enfim, né, de resultados mais objetivos para servir de embasamento para vocês. Tá certo? Beleza. Então tá. Raul, esse materialzinho vai estar todo lá para a gente hoje, né? Claro que vai estar todinho lá para vocês hoje, tá certo? Então tá bom. Meninos, então vamos aqui, né? Nós temos apenas 10 minutos, mas eu quero pelo menos começar. Deixa eu só puxar um negocinho aqui. Chance. Tá. Eu ia começar a proposta de intervenção. Tem alguém falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. É o domínio psicológico, né? Exatamente. Domínio psicológico. Chance, domínio psicológico. Eu ia começar a falar de proposta de intervenção a partir do proposta de intervenção 1, né? Que fala basicamente ali sobre os elementos válidos da proposta de intervenção, a questão dos direitos humanos, exemplos de nota 200 na proposta de intervenção, né? A identificação dos elementos e do detalhamento. Só que a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, então eu vou fazer isso na próxima aula. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou começar pela proposta de intervenção 2, porque eu peguei propostas de intervenção sobre esse tema. Não foi sobre esse tema, não. É sobre o tema que vocês fizeram, o tema que vocês entregaram hoje, que foi sobre valorização da ciência, né? Eu vou ler para vocês aqui algumas dessas propostas de intervenção e aí você vai me ajudar por aquilo que você já sabe, né? Você vai me ajudar a dar uma nota nessas propostas de intervenção. Meninos, só para relembrar, você tem na proposta de intervenção esses 4 elementos que são considerados os elementos válidos, né? O agente, que tem que estar claro para ser válido, a ação tem que estar clara para ser válida, o meio tem que estar claro para ser válido e o efeito ou finalidade que tem que estar claro para ser válido. Além desses 4 elementos válidos, você precisa de pelo menos um detalhamento em qualquer um dos elementos válidos, certo? Para que a sua proposta de intervenção seja considerada completa e você tire 200 na competência 5.
certo? Existem outras questões que são importantes? Existem. As ações que você vai propor, elas têm que ter coerência com o que você discutiu ao longo do texto? Com certeza, meu. Com certeza, meu. Certo? Mas aqui, e isso é uma coisa muito importante pelo seguinte, porque se a ação não tiver a ver com o problema, ela vai comprometer duas competências. Ela compromete a competência 5, porque a ação parece que não é válida para o problema que você tinha discutido antes, e também traz um outro problema, porque existe um problema aqui de incoerência, né? Você propôs um negócio que você não discutiu. E aí, coerência é na competência 3. Então, olha só, a adequação da ação, ela passa, né? Ela passa, ela incide sobre a nota da competência 5 e sobre a nota da competência 3, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então. Portanto, né, geralmente você vai usar ali uma conjunção de caráter conclusivo para finalizar iniciar o último parágrafo, né? Então, vem. Portanto, tá lá. Eu não gosto de colocar a conjunção no início. Então, você coloca ciência no Brasil, vírgula, portanto, vírgula, né? Enfim, e tantas outras, né? A gente mostrei, vocês têm um material com todos esses operadores argumentativos, né, indicando conclusão, né, que eu passei quando a gente ainda vivia num mundo, né, presencial. Vai lá. Portanto, a ciência no Brasil sofre intensa desvalorização, né? Então, a conclusão a que chega, né, o periquito. Logo, é importante que o Ministério da Educação, a gente, invista mais no pensamento crítico e científico de seus estudantes. Ação. Por meio de palestras que demonstrem o papel do cientista e a importância da ciência na construção de uma sociedade melhor. Meio. Além disso, é necessário que o governo recrie o Ministério da Ciência. Opa, então a primeira proposta de invenção já acabou. Tinha 3 elementos. Certo? 3 elementos válidos. A finalidade não apareceu, certo? E aí você fala assim, Raul, mas eu posso considerar como finalidade isso demonstra o papel do cientista e a importância da ciência na construção de uma sociedade melhor? Do jeito que o autor colocou aqui, está aparecendo parte da ação. Não está aparecendo finalidade. Como é que você sabe disso, Raul? A presença do que, né? De palestras as quais demonstram. As quais é um pronome relativo. Relativo a quê? A palavra anterior, palestra. E palestra é o quê? Palestra é a ação. Então, isso aqui é um detalhamento da ação. Ou o meio. Né? Tá certo? Ou detalhamento do meio, desculpa. Né? Por meio de palestras. Né? As palestras aqui são o meio. Então, o detalhamento do meio. Tá? Então, para que fosse considerado como finalidade, tinha que ter escrito aqui, gente, a fim de. Com o intuito de. Com o objetivo de. Com o fito de. Não deixe a sua finalidade e o seu meio se perderem no meio da proposta de invenção por falta de colocar essas conjunções ou essas locuções, né, no início de cada elemento, para que fique claro que aquilo ali é o que você que está começando, é a finalidade, é o meio. O por meio ele colocou, beleza. E se tivesse feito assim, ó, invista mais no pensamento crítico e científico de seus estudantes por meio de palestras, a fim de demonstrar o papel do cientista e a importância da sociedade. Aí mudou tudo. Tá certo? Aí mudou tudo. Tá? Como é que eu mudaria isso aqui, Raul, para sair desses 3 elementos válidos sem detalhamento para 4 elementos válidos
com detalhamento? Simples. Vamos ver? Ministério da Educação, a gente, invista mais no pensamento crítico e científico de seus estudantes. Ação. Por meio de palestras, meio, que demonstrem o papel, né, por meio de palestras, vírgula, as quais demonstrem o papel do cientista, as quais demonstrem o papel e a importância do cientista, não, deixa eu ver, os quais demonstrem o papel do cientista, vírgula, o que figurou isso? Os quais demonstrem o papel do cientista, seria o quê? Um detalhamento do meio, né? Qual que é o meio? Palestras. As quais demonstrem o papel do cientista na sociedade, o quê? É um detalhamento do meio. Estou dando uma característica da palestra, que é o meio. Depois do cientista, vírgula, a fim de ressaltar a importância da ciência na construção de uma sociedade melhor. Pronto. Finalidade. Então, então, aqui nesse caso, eu sairia de 3 elementos válidos para 4 elementos válidos, mas no detalhamento tiraria 200. Tá? Então tá, mas essa era a primeira. Mas já tiraria 200. Por quê? Ah, Raul, tem outra proposta de intervenção. E se essa outra proposta de intervenção não estiver completa? Não tem problema. Você pode colocar 2 propostas de intervenção para que você pense em 2 ações que atendam bem o D1 e o D2, as 2 partes da sua tese. Mas as 2 não precisam ser completas. Basta que uma esteja completa, com os 4 elementos, mais o detalhamento, para que você possa tirar 200. Se tivesse feito essa modificação que eu fiz aqui, ó, essa proposta de intervenção já tinha tirado 200. Não precisava que a segunda proposta estivesse completa. Vamos ver a segunda proposta. Além disso, é necessário que o governo, a gente, recrie o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ação, para que o setor da ciência e situação sejam fortalecidos. Finalidade. Para quê? Outro sim, já é outra ação. Outra proposta. O governo, de novo, a gente, por meio de incentivos fiscais a empresas privadas, meio, pode contribuir com mais projetos científicos e tecnológicos do país. Ação. Desse modo, o Brasil conseguiria aumentar a valorização da ciência e, consequentemente, o desenvolvimento do país. O que você não quer que aconteça na sua vida? Você tem 3 propostas de intervenção nesse parágrafo. As 3 ações que são pensadas têm a ver com o tema. Beleza. Só que, apesar de ter 3 propostas de intervenção, cada uma delas atende a apenas 3 elementos válidos. O que você precisa ter? 4 elementos válidos mais um detalhamento. Se tem os 4 elementos válidos e não tem detalhamento, você tira 160. Se tem 3 elementos válidos e um detalhamento, você tira 160. Se a proposta de intervenção tem apenas 3 elementos sem detalhamento, você tira 120. Essa proposta de intervenção, com 3 propostas, tirou apenas 120 pontos. Por quê? Porque cada uma das propostas tem apenas 3 elementos válidos. Não seja essa pessoa. Tá? Na próxima aula, eu vou mandar o material para vocês. Esse aqui eu vou mandar agora, tá certo? Mas o proposta de intervenção 1, que é o que vai mostrar direitinho os elementos válidos, eu vou passar na próxima aula, porque vai ser o começo da nossa aula da semana que vem. Tá bom? Cadê vocês? Gente! Oi. Isso não estava aparecendo, não? Não. Só sua cara. Hã? Só sua cara, por Ai, final meu aí. Deus do céu! Sério? Não. Aqui, ó. Mas deu para entender? Aqui, agora você está vendo, não tá? Sim. Aí, ó. É essa proposta que eu estava falando aqui, ó, essa proposta de intervenção. Você vai ter 3 propostas de intervenção, só que apenas com 3 elementos. Certo? Essa proposta de intervenção ganha apenas 120 pontos por conta disso. Beleza, meus queridos?
Então, esse materialzinho eu vou mandar para vocês. Tá? Você já sabe que essa tirou 120. Você vai ver as outras e vai ver. Deu para entender tranquilo? Que bom. Mas assim, era bom você ter visto. Né? Mas eu vou mandar para vocês, então, esse materialzinho. E eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você coloque no final de cada uma das propostas que eu coloquei lá, quanto você acha que a cada proposta tirou. Essa você já sabe. Tirou 120 na competência 5. Né? E as outras? Tá bom? E aí a gente começa a aula que vem, na semana que vem, com o material 1 de proposta de intervenção, em que eu vou fazer o aspecto técnico todinho de proposta de intervenção com vocês. Tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. 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 Tchau, Raul. Um abração, beijão para vocês, foi um prazer. Deixa eu falar aqui, eu estou falando que vocês vão ter simulado. Tá, o simulado de vocês, meninos, deixa eu dar uma olhadinha rapidamente aqui, porque o Metralha ele me passou as datas de quando vai ser esse simulado. Entre o dia 29/5, que é hoje, né? E até o dia 16/6. Então, eu vou passar essa redação agora, normal, para a semana que vem, tá? E na semana que vem, que vai dar dia 5, se não me engano, né? Eu vou passar para vocês a redação do simulado. Tranquilo? Tá? Então, essa semana é essa redação mesmo, normal, e na semana que vem eu passo a redação do simulado que vocês começam a fazer no final de semana. Tranquilo? Gente, beijão pra vocês, bom final de semana, fiquem bem, fiquem com Deus. Vejam as coisas que eu falei pra vocês verem. Leiam. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.